para toda esta comunidade que está ouvindo esse sistema de som, a palavra de Deus. Hoje é um dia especial para a gente, porque a gente vem trazer para vocês aquilo que vocês não tiveram tempo de ir buscar: a palavra de Deus, a paz do Senhor, a graça de Deus, o presente que Deus tem para dar a cada um ser humano. Então, nós viemos trazer para você aquilo que a gente faz na igreja, a gente está fazendo aqui em plena comunidade, para que todos também sejam alcançados pela graça que nos alcançou. Então esse é o nosso prazer, a nossa alegria, é o propósito de Deus para com todo ser humano, é que o evangelho dele seja pregado a toda a comunidade, a toda criatura, para que o homem encontre a paz, para que o homem consiga se libertar pelo poder da palavra de Deus. Eu quero convidar os amados a abrir a Bíblia no capítulo 7 do Evangelho escrito por Lucas. Eu não vou me estender muito, vou ser breve. Essa é uma pequena reflexão para a gente meditar na palavra. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, versículo 11. O texto sagrado diz assim, olha: E aconteceu pouco depois, e ele a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Até aí. Obrigado, Deus, por essa palavra. Usa ela, Deus, e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os amados presentes. Amados, nós estamos de posse de uma palavra poderosa da parte de Deus. Toda a Bíblia é revestida de uma palavra poderosa que vem de Deus para os seres humanos aqui na face da terra. E essa passagem bíblica, ela aconteceu quando Jesus estava aqui na terra, entre nós, no seu corpo físico, quando ele veio pregar o amor de Deus, quando ele veio se entregar naquela cruz para salvar a humanidade. E a gente vê que o propósito de Jesus, ele tinha um propósito com ele. Jesus não gostava de ver ninguém triste. Jesus não gostava de ver ninguém caído. Jesus não gostava de ver defunto. Não gostava de ver pessoas pobres, doentes. Ele não gostava de nada dessas coisas que denigram a imagem humana. Porque Jesus sabe que se existe pobreza, é por causa do pecado. Se existe doença, é por causa do pecado. Então, Jesus não é a favor do pecado. E ele veio justamente para vencer o pecado e mostrar para nós que nós também podemos vencer o pecado. Porque ele venceu o pecado como homem. E como homem também, nós também podemos vencer o pecado. Ele nos deu toda a estratégia. E a gente vê aqui nessa passagem bíblica que o Senhor, que era acostumado a andar muito por aquelas localidades, agora ele vai nesse momento caminhando com seus discípulos. Eu acho interessante é que Jesus, ele sentia quando tinha alguém sofrendo. Ele sentia quando tinha alguém triste que precisava dele
Era como se ele tivesse assim, olha, tem alguém que está precisando de mim, é uma emergência, eu preciso ir àquele local. Ele sentia, o Espírito Santo lhe fazia sentir. É como nós viemos aqui por quê? Porque nós sentimos de Deus. O Espírito Santo nos faz sentir que a humanidade, que essa comunidade, precisa de um presente da parte de Deus. Precisa de algo da parte de Deus. Então, nós viemos aqui como canal de Deus, para que através de nós, você possa alcançar as bênçãos que Deus tem para dar a cada ser humano, a cada pessoa. Assim como nós somos abençoados, nós também queremos que vocês sejam abençoados, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer o mal de ninguém. Deus só quer o bem. Então, amados, Jesus sentia. E ele agora, rodeado de muitas pessoas, porque a Bíblia diz que aqui e ali Jesus estava com 5.000, 8.000, 10.000 pessoas lhe rodeando. Não é fácil, né? Lidar com um homem que tem 10.000 pessoas do seu lado, tudo em pé, né? Cercando ele. E Jesus era um homem assim, cercado de pessoas ao seu redor. Mas, mesmo estando sendo cercado de pessoas, ele não desperdiçava um momento de libertar uma pessoa. Ele não desperdiçava um momento de curar alguém. Todos tinham a oportunidade. Era só ter fé. Tendo fé, se aproximava dele, recebia o que desejava. Do mesmo jeito é você hoje. Eu não sei o que é que você está precisando. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei quais são as tuas faltas. Mas Jesus sabe de tudo que você precisa. Jesus sabe da tua necessidade. E nessa noite Ele está aqui, pronto para te ajudar. Ele só precisa de uma coisa de você, da tua fé. Ele só precisa que você reconheça que Ele é Deus e que Ele pode te ajudar. Isso é fé. Então, nesse momento, a gente vê aqui que o Senhor agora, Ele se direciona para a cidade de Naim. E, por incrível que pareça, naquela cidade tinha alguém que já estava decepcionada com a vida. Já estava, de certa forma, traumatizada com a vida. Por quê? Porque a morte entrou na sua família e arrasou com ela. A morte entrou primeiro na casa dela e matou o marido dela, levando-o para a sepultura. E essa mulher ficou muito triste. Mas, em meio à sua tristeza, ela olhou para alguém que pôde estancar a sua tristeza. Que alguém era esse? O seu filho único, que o seu marido teve com ela, ele ficou vivo. Então ela olhou para aquele filho, e aquele filho era a esperança dessa mulher. Ela perdeu o marido, estava viúva, mas ela tinha alguém que lá na frente iria honrar ela, iria cuidar dela, alguém que ia dar o seu sustento, alguém que ela poderia confiar, poderia esperar, alguém que lhe dava uma esperança de viver, né? Ela sabia que logo aquele jovem, aquela criança iria crescer, iria se tornar um homem, iria lhe sustentar, iria lhe bancar, iria cuidar dela na sua velhice. Mas a morte, que não teme a ninguém, que não tem misericórdia de ninguém, que não se penaliza de ninguém, essa morte, a mesma morte que entrou para matar o marido dela, tornou e entrou naquela casa agora para matar também o filho dela. Meu Deus do céu, é demais, né? É demais para uma mulher. É demais para uma mulher. Perdeu o marido e agora o seu filho, a quem ela tanto amava, foi tocado pela morte e adoeceu. A Bíblia não diz, mas é possível que essa mulher tenha buscado recursos médicos, medicamentos, tenha tentado de alguma maneira curar aquela enfermidade, né? A Bíblia não diz se foi uma morte instantânea, se foi uma morte lenta, mas diz que ele morreu. E a gente vê que ela deve ter feito alguma coisa, mas não conseguiu. Porque, irmão, ninguém pode vencer a morte. Quando ela chega, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, branco, pardo, pele vermelha,
né? Não importa o seu status, a sua posição social, sua questão financeira, não importa se é numa casa bonita, no palácio, numa mansão, ou no casebre rodeado por plástico, não importa. A morte, ela não escolhe quem é feio ou quem é bonito, ela vem para qualquer um, basta ela escolher, ela vem e não tem como escapar dela. E aí a gente vê que ela agora entra nesse lar e agora mata o filho daquela mulher viúva. Já não bastava a humilhação de ser viúva, porque uma viúva naquela nação, ela era desprezada, humilhada, ela não era reconhecida, ela era uma mulher repudiada por ser viúva. Aproveitando que o Senhor Deus não gostava da maneira que as viúvas eram tratadas. E lá no Salmo 68, o Senhor Deus diz assim: olha, eu sou o Deus dos órfãos e das viúvas. Porque eram duas pessoas desprezadas, eram os órfãos e as viúvas. E Deus se levantou a favor desses dois, porque ele via que era muito desprezo, era muita humilhação. E agora chega também a morte. Já não bastava o desprezo, a humilhação, o repúdio da sociedade. E agora entra o que? A morte. E ali mata o filho daquela mulher. E agora, depois de matar o filho daquela mulher, ela cai em pranto, ela cai em agonia, em angústia, decepção, perdeu o que ela tinha de mais valor, perdeu a força dela, perdeu a esperança dela, perdeu a alegria dela, perdeu o que ela confiava, perdeu o seu futuro, ela perdeu o que ela tinha de mais valor naquele momento. Então não dava para ficar calada, não dava para se conter. Aquela mulher caiu em pranto. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Quantas pessoas estão como aquela mulher, em pranto, em angústia, sofrendo, porque perdeu algo que lhe servia, perdeu algo que era útil para você. Eu não sei o que foi que você perdeu. Talvez você tenha perdido o seu esposo, talvez você tenha perdido sua mãe, seu pai, talvez você tenha perdido até o seu filho, como essa viúva, eu não sei. Mas o Senhor é aquele que tem o poder de restaurar a alegria. O Senhor tem o poder de entrar no coração da pessoa, claro, e ali consolar, estancar o choro e lhe dar uma alegria que ninguém pode dar, porque a alegria só dada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo sabe consolar. Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe há 4 anos atrás, e eu disse: meu Deus, eu perdi a minha mãe faleceu, e eu fiz um pedido a Deus: Deus, é eu que vou ter que cuidar de tudo. E eu disse: Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que pelo seu Espírito Santo eu não chore, eu não quero chorar, eu não quero chorar, meu Deus, eu não quero. E aí eu fui cuidando de tudo, e chegou na hora que eu estava ali no cemitério, e eu tive que ali agradecer as pessoas pelas orações, eu tive que agradecer as pessoas por estar ali, né, honrando a ela e também a minha pessoa. E ali naquele momento veio aquele soluço de choro, e ele tornou atrás, ele estancou, eu não consegui chorar. E ali naquele momento eu abri a Bíblia e comecei a pregar e a anunciar o Evangelho de Deus. E eu agradeço a Deus até hoje, porque só o Senhor, Ele sabe consolar um coração aflito, alguém que teve uma grande perca. Só Ele sabe consolar, e Ele me deu essa graça de não chorar naquele momento, ainda que depois, quando eu cheguei em casa, eu senti aquela saudade e eu lamentei, eu chorei um pouco, mas no momento exato eu pedi e Ele estancou a voz de choro, estancou aquela angústia, aquela agonia, e eu pude, em meio a toda aquela aflição, falar do amor de Deus para aquele povo que estava ali no sepultamento. Então, essa mulher estava assim, ela não pediu a Deus para estancar o seu choro, pelo contrário, ela estava ali, olha, derramando-se completamente em lágrimas. E agora, naquele momento, o Senhor vem se direcionando para aquela cidade, da onde ela vai saindo para sepultar o seu filho. E ao mesmo tempo, vem ali uma grande multidão com ela. Uma multidão que vinha trazendo o seu filho, enrolado ali em uma maca, envolto em faixas, morto ali, né, emumecido, sendo levado para ser enterrado, né? Todo o seu sonho, todos os seus planos estavam sendo levados ali para ser sepultado. As pessoas que estavam do seu lado não podiam lhe fazer nada, só simplesmente chorar e lamentar junto com ela. Mas agora, irmão,
vem o que é mais importante, vem o principal, porque está vindo ali uma multidão acompanhada pela morte, rodeada da morte, decepcionada pela morte, perseguida pela morte. Mas ao mesmo tempo em que essa multidão triste vai saindo da cidade, vem entrando uma multidão que já não era decepcionada mais, era uma multidão realizada, era uma multidão alegre, uma multidão feliz, uma multidão saciada, uma multidão que não sentia fome, não sentia necessidade, uma multidão que estava completamente satisfeita, porque estava diante da vida que é Jesus, porque ele mesmo disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora já vem ela saindo, e Jesus vem no meio daquela multidão. Aquela multidão que vem com a mulher, vem chorando, gritando, pranteando, chorando angustiosamente. E a multidão que vem com Jesus vem alegre, saltitante, pulando, glorificando, dizendo aleluia, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, é Ele. E agora vem o contraste agora, a multidão triste de lá chorando e a multidão alegre de cá sorrindo. E agora a felicidade vai se encontrar com a tristeza. Eu gosto porque a Bíblia diz que não tem como a tristeza permanecer aonde Jesus chega, porque aonde Jesus chega, a alegria tem que prevalecer, a alegria tem que imperar, a alegria tem que aparecer, porque Deus não é Deus de tristeza, não é Deus de morte, Deus é Deus de paz e de alegria. Aleluia. E agora, meus irmãos, já vem o encontro agora, o choque. Eita, é choque térmico, porque é o frio com quente. Vai ter agora um choque térmico espiritual. É a multidão fria da morte vindo, a multidão da perca com a multidão do fogo, da vitória, que estava com Jesus chegando. Aí quando Jesus chega, que ele vai logo de ponta, assim, que ele olha logo, já vem aquela mulher toda de preto, ali, com lenço, chorando angustiosamente, gritando, dizendo: meu Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? E agora o Senhor olha para ela e se compadece dela e vê que aflição, que angústia. E ele sente que aquela mulher estava marcada pelas aflições do destino. E naquele momento agora chegou a hora de Jesus agir. Porque Jesus não quer ver ninguém triste, não quer ver ninguém de cabeça baixa, não quer ver ninguém caído. Agora ele vai chegar perto dela assim, e diz o texto que ele teve íntima compaixão dela. O que é íntima compaixão? É sentir a dor da pessoa dentro de si. Jesus sentiu aquela dor, a dor daquela viúva, a angústia dela. Ele tomou para si e sentiu dentro dele. Naquele momento, quando ele sente a dor dela, ele entra em ação. Para quê? Para resolver a causa dela. Ele entra em ação para resolver aquela situação. Porque Deus não quer ver ninguém passando por situação difícil. Ele não quer ver. E agora ele vai e chega para a mulher assim e diz: ô mulher, não chores. Meus irmãos, quantas pessoas estavam perto daquela mulher dizendo: não chora, não chora, não chora, não chora, mas não adiantava, porque os que diziam não chora, não podia resolver a sua causa, o seu problema. E às vezes a gente está assim, tem um monte de gente que está ao nosso redor, tentando nos consolar, mas não resolve o nosso problema. Mas Jesus tem esse poder de dizer para a pessoa: não chore, e entrar com providência para lhe dar a vitória. E agora nesse momento, quando ele diz não chore para ela, não chore, ela olha para ele assim e sente uma paz, sente um estancar das suas lágrimas, e ela fica parada, petrificada, olhando para ele, com os olhos ali banhados em lágrimas. E ela para, e Jesus deixa ela lá. Jesus diz para ela: não chore, e vai até o problema dela. Onde estava o problema dela? O problema dela estava onde? Lá atrás. O problema dela estava lá no caixão. O problema dela era a morte do filho dela, era a perca que ela teve. E agora já vai Jesus até lá, o problema dela. Irmão, Jesus nesta noite, ele está aqui. E quem crê nele, eu quero dizer para você que você está aqui ouvindo a palavra dele, mas ele está indo lá no teu problema. Eu não sei onde é, mas ele está indo lá. E quando Jesus vai, ele vai para resolver, ele vai para solucionar, ele vai para mudar a história. E diz a palavra que ele vai até o problema dela.
E quando ele chega até lá, o problema dela, ele diz: para aí, toca assim no caixão, para agora. Por quê? Porque o povo estava ansioso para enterrar aquele defunto, o sonho daquela mulher, a alegria dela, tudo que ela tinha, a esperança dela. Mas agora Jesus chega para parar. Não vai estancar, não vai parar, não vai enterrar nada. Hã? Não, ainda não terminou, porque a morte está aqui, mas a vida chegou. A vida chegou. E agora ele olha para o jovem, todo mundo fica admirado, olhando para Jesus, olhando para aquele momento ali, né? E agora ele toca lá e diz assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E na mesma hora o menino levantou. Na mesma hora o jovem levantou do caixão, que era uma maca, né? E sentou-se. Quando o jovem se levanta e se senta, irmão, os que estavam chorando saltaram em glória e aleluia. Foi muita alegria naquele momento, irmão. Então, o que é que eu vejo aí disso tudo? É que Jesus foi lá, na causa, no problema, e restaurou. Ele trouxe de volta o que se havia perdido. É como eu estou dizendo, em nome de Jesus. Eu não sei o que você perdeu. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha perdido a sua paciência. Talvez você tenha perdido a sua fé. Talvez você tenha perdido algo, uma questão financeira, uma casa, um bem, eu não sei. Eu não sei, talvez você tenha perdido até a sua saúde. Eu não sei o que você perdeu. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer para você que Ele é poderoso para te restituir. Ele é poderoso para restaurar novamente, trazer de volta aquilo que você perdeu. Porque Ele tem esse poder de trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem. Então, amado, hoje é o dia. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer um milagre. Mas Ele precisa que você atente para Ele. Ele precisa que você o receba como Senhor da sua vida, para que Ele tenha legalidade de atuar na tua vida de maneira completa, de maneira geral. Eu não sei, mas Deus quer restaurar. Deus quer trazer de volta aquilo que você perdeu. Para isso é necessário fé. Para isso é necessário crer. Para isso é necessário se entregar completamente a Ele, para que Ele tenha liberdade dada por você no mundo espiritual de atuar, repreender a morte, repreender os espíritos malignos, repreender o mal que está atuando contra você e te dar a vitória que você tanto espera. Então fica aí, amado, essa reflexão para você entender que Jesus, Ele é a vida, e vida simboliza a alegria, paz, firmeza, segurança, tudo que é bom. É isso que Ele quer ser para você, porque quando a gente está no mundo, a gente está morto. No mundo não tem paz, o mundo está em guerra. Mas nós estamos aqui com a paz do Senhor em nosso coração. Então eu pergunto nessa noite: onde está a primeira vida para Jesus? A primeira vida que quer assumir um compromisso com Cristo, para sair da morte e tomar posse da vida, para ter uma mudança completa na sua vida, para melhor, para enriquecer, para prosperar, para ser curado. Deus quer fazer milagre nesta noite. Só cabe a você. Tudo depende da sua fé. Se você crer, o milagre vai acontecer. Então, vamos agora. Cadê você? Vou passar agora para a direção para o meu pastor Gregório, e ele vai reforçar o convite. E que Deus continue abençoando a todos.